Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. A você, irmão, irmã, amigo que nos acompanha pelas redes sociais, graça, saúde e paz seja sobre a sua vida onde quer que você esteja e vá. Receba a bênção de Deus, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Eu sou Donizete Silva, o Zete, e juntamente com a pastora Ruth, que está aqui ao nosso lado, nós conduziremos um devocional a Deus, devocional que faz parte do nosso culto de louvor e adoração a Deus nesse domingo, no qual nós teremos, depois de abençoar a sua vida, você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, aos irmãos que não puderam
eventualmente vir ainda a esse culto, nós teremos, depois de abençoar a sua vida, algumas atividades internas com os irmãos e as irmãs que estão conosco aqui nessa noite, para juntos nós glorificarmos e enaltecermos o nome santo do Senhor, nosso Deus, nesse culto, que com certeza será uma bênção, será uma maravilha para as nossas vidas. Curta e compartilhe esse culto, páginas, e siga-nos. Você será notificado sempre que tiver publicações. E não se esqueça que na descrição do vídeo estão as informações institucionais e bancárias para interagir conosco, falar com a gente, e você pode cultuar a Deus conosco, enviar seu pedido de oração, fazer as suas doações, contribuir e ajudar-nos a fazer essa obra do Senhor nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Pastora Ruth, boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com você? A paz do Senhor a todos. Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Vamos fazer uma oração, né, para a gente iniciar? Vamos agradecer ao nosso Deus por nós estarmos aqui reunidos na presença dEle, né? Ele é maravilhoso. Vamos orar. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais estes momentos que Tu nos concede, de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Obrigada por este dia que Tu nos concedeste, Senhor. Mais um dia de vida, Senhor amado. Continua, Senhor, com as Suas mãos estendidas sobre nós. Receba as nossas vidas, Senhor, nesta noite. Receba os nossos louvores, Senhor, pois se nós estamos aqui é por Ti, amado Deus. Abençoa os Teus servos que não vieram nesta noite, Senhor amado. Estenda as Suas mãos sobre a vida deles, Senhor. Tu és maravilhoso. Alcança, Senhor, cada um com as Suas bênçãos, Senhor amado. Abençoa, Jesus querido, aqueles que têm nos acompanhado, Jesus. Dai da Tua bênção. Tu conheces cada vida, Senhor. Tu sabes de todas as necessidades, Senhor Jesus. Eu os coloco em Tuas mãos e peço a Ti que venha abençoar de uma forma especial, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, amado Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus, nós louvamos Aleluia, ao Senhor por essa Ti, oportunidade que Ele nos dá. E nós vamos cantar aqui uma música conhecida. Hoje, como eu disse, nós temos um devocional cerimonial mais curto. Então eu quero cantar essa música com você que está nos acompanhando, a pastora Ruth, os nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Vaso Novo é o nome dessa música, e também está linkado com o que nós queremos trabalhar com os irmãos nessa noite para a glória de Deus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Maravilha de Deus, nós queremos ser esse vaso novo, nós queremos ser essa bênção nas mãos do Senhor nosso Deus, e isso é motivo de alegria, é motivo de bênção, de satisfação para as nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs para a gente fazer a leitura de um texto bíblico em Jeremias capítulo 18, versos 1 ao 6. Vamos ler, portanto, Jeremias capítulo de número 18, Jeremias capítulo de número 18, versos 1 ao 6. Lembrando que a gente trabalha sempre a nova tradução, a nova tradução na linguagem de hoje, que é mais inteligível, mais fácil para os irmãos acompanharem. Jeremias capítulo de número 18, versos 1 ao 6. Que Deus possa abençoar a Maria Cavalcante, que está nos acompanhando. Veja aqui a cantora Salete acompanhando a gente também. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. E hoje nós queremos encerrar com uma palavra que traz por título, baseado nesse texto, ninguém vive vazio. Você já tinha pensado nisso? Porque a gente sempre fala, né, que as pessoas estão vazias, irmã Francisca. E aí essa semana eu comecei a pensar nisso, e depois vocês vão entender por que eu comecei a pensar. Ninguém vive vazio. Jeremias 18, versos 1 ao 6, que nos diz assim: o Senhor Deus me disse, desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro, trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha que bênção, né? Que coisa maravilhosa nós temos aqui para nossa meditação nessa noite. Deus, ele tem sido bom comigo, graças a Deus. Meu irmão Adão Rosa, que está acompanhando também. Essa semana, irmã Luísa, em uma das minhas viagens a trabalho, eu parei em uma padaria, numa das cidades aqui da região, para me alimentar, porque não sou de ferro, né? E deparei com um amigo de longas datas que há pelo menos havia já uns 5 anos eu não via ele. Uma pessoa que, quando eu conheci, desconhecia esse poder que o nosso Deus ele tem, né, para as nossas vidas, e ele vivia, irmã Geni, aquela vida de fantasias, de pecados, de sofrimentos, que nós bem sabemos que vivem as pessoas quando não conhecem Deus, quando estão longe da graça do Senhor nosso Deus. E por muitas vezes eu tive a oportunidade de falar acerca do amor de Deus a ele. Quando ele me reconheceu, uma alegria imensa, muito grande, invadiu os nossos olhares.
Eu olhei assim e falei, mas será que é ele, né? Ele olhou, mas será que é ele, né? Mas rapaz, né, e tal. Aí ele veio ao meu encontro, né? No meio da rua mesmo, nós nos abraçamos longamente. Mas como é que você está, né? Eu quis saber como é que estava a vida dele, o que ele estava fazendo, está no mesmo lugar, como é que está, né? Aí ele sorriu e respondeu, a minha vida mudou muito, disse ele, sou outra pessoa. As pessoas dizem que fizeram uma lavagem cerebral, pois eu agora só penso em Deus, né? Ele dizia. Aí ele disse o seguinte, as pessoas não entendem que eu vivia uma vida errada, sem futuro. Aí ele disse assim, Donizete, olhando nos meus olhos, Donizete, mesmo sem Deus, ninguém vive vazio. E eu não tinha pensado nisso, né? Então ele falou, mesmo sem Deus, ninguém vive vazio, né? E aquela palavra convicta, né? Com os olhos brilhando, né? E eu prestando atenção ali, e ele disse o seguinte, eu estava cheio de tristeza, de angústia, eu só pensava em ganhar dinheiro, eu só pensava em enriquecer, e quanto mais eu corria atrás do dinheiro, parece que o dinheiro corria de mim, passei muitos problemas, muitas dificuldades. Aí ele diz, agora não, se eu tenho uma fazenda, eu não quero 10, porque com uma fazenda ou 10, que diferença? Não vai fazer nenhuma diferença na minha vida, eu ter uma fazenda ou ter 10. Quanto mais a gente tem, disse ele, mais preocupação, mais dificuldade, você não dorme direito, é medo daqui, medo dali. Então eu procuro viver correta e honestamente, disse ele, não mentir, faço de tudo para não mentir, viver bem, amar as pessoas, tem sido a minha vida nos últimos anos, disse ele. E aí ele disse assim, olha, eu tenho ido no hospital do câncer em Maringá, devido a algumas pessoas da família minha que estão enfermas. E aí ele disse, eu vejo que nós não somos nada. Quantas pessoas vivem brigando, correndo atrás disso e daquilo, e aí quando a gente chega lá no hospital, a gente vê que a vida é passageira, nós não podemos mudar aquela realidade. Diante de um sofrimento daquele que pode vir para qualquer um de nós, disse ele. Então, o que me importa é viver bem, sob a bênção de Deus, fazendo a vontade de Deus. E aí eu fiquei assim maravilhado. Como é bom a gente encontrar um amigo, uma amiga, uma pessoa que deixou Deus quebrar a sua vida e fazer dela um vaso novo, como diz esse texto que nós lemos aqui, aleluias. Desapegou do maldito amor ao patrimônio, uma praga que está na vida das pessoas de norte a sul desse país e desse planeta, infelizmente, que fazem com que, irmã Luísa, as pessoas odeiam uma às outras. As pessoas amam hoje mais a propriedade do que as pessoas. Por causa de um pedaço de terra, por causa de um carro, é possível que a pessoa mate inúmeras pessoas para defender o patrimônio. Mas o maior patrimônio que nós temos que defender é a vida, é a liberdade, é o amor, é esse espírito, esse fôlego de vida que Deus colocou na nossa vida, é que nós temos que defender, e não o patrimônio. Às vezes é triste a gente ouvir isso, às vezes até de crentes, de pastores, pregando a morte para defender o patrimônio. Não é isso que Deus espera da nossa vida. Então eu fiquei maravilhado quando eu vi que esse meu amigo, apesar de ter patrimônio, ele não ama mais o patrimônio, agora ele ama as vidas. Agora ele não está preocupado com a quantidade de fazenda que ele tem, ele está preocupado em amar as pessoas, viver bem cada dia, cada momento, porque ele se deu conta que os bens materiais os bens não podem alçar ninguém ao céu, pega aqui e coloca lá no céu, não pode. E também eles não podem serem alçados à vida eterna. Vai ficar tudo aqui.
pessoa faz um monte de coisa, enfim, quando morre, o que acontece? Ele passa para o lado de lá e aí fica tudo aqui. Ele vai sozinho e ele vai ter que dialogar com Deus do lado de lá. E aí, como é que faz? Então eu disse, quando eu cheguei em casa, né, eu falei para a Ruth que, quando eu cheguei em casa, que faltou pouco a gente se beijar, né? Porque olha, pensa numa alegria, quando... E olha que eu nem assim sabia, eu já olhei para ele assim, senti aquela alegria, aquela coisa maravilhosa, mas é você e ele é você, né? E ficamos ali, coisa de Deus. Nós conversamos por uns 5 minutos, atualizamos as coisas boas que Deus tem feito nas nossas vidas, abraçamos longamente, porque a gente estava com pressa, né? E seguimos, cada um seguiu a sua vida, abençoados a realizar as tarefas do nosso dia. Então é coisa maravilhosa, é coisa de Deus. E aí eu trago para o devocional de hoje, divido com você, portanto, essa bênção: ninguém vive vazio. Nosso vaso sempre está com alguma coisa dentro, ainda que seja poeira, sujeira, mas está. E devemos cuidar para que, se há alguma coisa no nosso vaso, na nossa vida, que seja algo de Deus, sob pena de nós desagradá-lo, procurar salvar a nossa vida e perdê-la. Não é assim que está escrito? Lucas 17, 33 e o 34 nos diz assim: a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Olha que coisa interessante. A pessoa que procura os seus próprios interesses, procura salvar a sua vida, procura viver nesse mundo, né, a vida que ele quer, ele nunca terá a vida verdadeira. Era isso que estava acontecendo com ele. Mas quem esquece de si mesmo, diz o texto, terá a vida verdadeira. O mundo olha, né, para nós e não diz assim: mas está perdendo tempo, olha só agora, o que está fazendo, né, esses dois sentados lá na igreja, poderia, enfim, estar fazendo alguma outra coisa, está se divertindo. Não é assim? Olha, fizeram uma lavagem cerebral nelas, fizeram uma lavagem cerebral nele, porque não pensa outra coisa, agora só fica pensando em igreja, só fica indo para a igreja, porque não conhece essa alegria, não experimentou essa alegria, essa bênção que nós temos de fazer o bem a todos e todas. E ainda diz o texto de Lucas 17, 34, que é por causa dessas coisas que naquela noite 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. E aí disse Jesus: e eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra será deixada. Por causa disso, uma entregou a sua vida a Deus, perdeu a sua vida na ótica, na visão desse mundo. A outra: não, de jeito nenhum, eu preciso ganhar dinheiro, onde já se viu, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o que acontece? Ela ganhou a sua vida aqui, mas perdeu a sua vida eterna. No texto lido inicialmente, o profeta Jeremias, ele é enviado, mandado por Deus até a casa do oleiro. Lá chegando, ele observa e vê, pastora Ruth, que o oleiro, ao produzir os vasos, fazia vários elementos, vários vasos, aquela coisa mais linda, maravilhosa. Porém, num dado momento, irmã Yasmin, o Jeremias observa que quando uma peça não ficava boa, tinha algum defeito, o oleiro não deixava para lá, irmã Francisca. Não, isso aqui é refúgio, eu vou vender ele mais barato, né? E deixa assim do jeito que está. Não, o oleiro profissional, exigente, ele não se conformava, irmã Francisca, quebrava o vaso, amassava tudo de novo, né, e procurava fazer. E olhava, se tivesse algum defeitinho, quebrava de novo, amassava tudo. Enquanto não ficava perfeito da forma que ele imaginava, que ele queria, ele não abandonava a confecção daquele vaso.
assim é a nossa vida também com Deus. Foi nesse momento que Deus disse para ele, para o Jeremias: olha, eu não posso, Jeremias, fazer com o homem, com a mulher, com a casa de Israel. Eu não posso fazer como esse oleiro está fazendo. Eu não posso quebrar vocês, amassar, fazer de novo conforme o meu propósito e vocês serem uma bênção nas minhas mãos? Então é isso, é essa palavra que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, que eu quero deixar para todos nós, para você que nos acompanhe nessa noite. Deus, Ele é o nosso oleiro, e como o barro na mão desse oleiro que é Deus, Ele pode nos quebrar, amassar e nos fazer um vaso novo, um vaso abençoado para a honra e glória do seu nome, na sua casa. Eu quero ministrar essa bênção para a sua vida, quero ministrar esse amor, essa convicção, essa alegria, essa libertação, essa salvação de Deus para a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça e da bênção do Senhor. E como esse meu amigo não segue essa vida desastrosa, essa vida do ódio, essa vida da morte, essa vida de odiar, de falar mal, de querer a morte do seu irmão, do nosso irmão. Vamos seguir a vida, vamos desapegar das coisas materiais. Nós vivemos em uma época, como eu disse, que o amor à matéria, ao dinheiro, ao capital, esse maldito capitalismo está fazendo mal para as pessoas. Tanto aqueles que trabalham, porque são sugados pelos patrões, têm que trabalhar cada vez mais, ganhar cada vez menos e fica na dificuldade, como aquele ganancioso que suga todas as forças da Ruth, o dinheiro da Ruth, ele também não é feliz, porque é um engodo, é um engano, é o amor ao maldito dinheiro, como Jesus diz, que só traz dificuldade para a vida das pessoas. Mas Deus, Ele pode quebrar a sua vida. Deus, Ele pode transformar esse seu vaso. Quem sabe você está me ouvindo e tem esse amor exagerado, né, aos bens materiais, às coisas desse mundo. Eu quero dizer para você que Deus, Ele vai entrar na sua vida, quebrar a sua vida, fazer você de novo, e você vai ser um vaso de honra e glória para o Senhor nosso Deus e na casa dEle. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, Te glorificamos por essa oportunidade que Tu nos deste, o privilégio, a bênção, Senhor, de estarmos aqui para juntos nós glorificarmos a Ti. Muito obrigado por essa experiência, por essa palavra, pela presença dos irmãos aqui nessa noite. Aqueles que não puderam vir, estende as Tuas mãos e abençoe grandemente de uma forma especial e maravilhosa. Deus, abençoe aqueles e aquelas que estão nos acompanhando agora através das redes sociais. Que a bênção, Senhor, Tua misericórdia, Tua graça possa entrar, permear essas vidas, ó Deus. Livra-nos de todo mal, de toda dificuldade. Livra-nos, ó Deus, da peste perniciosa, da ganância, dessa podridão, ó Deus, que é o maldito amor pelos bens materiais, pelo dinheiro. Deus, tira isso da nossa vida. Não permita, ó Deus, que nós venhamos honrar primeiro as coisas que temos do que aquilo que nós somos. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Dá-nos uma semana abençoada. A todos que estão presentes aqui, aqueles que acompanham ou que acompanharão, verão essa live, esse culto, que seja bênção de Deus para a vida dessa pessoa. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Que Deus possa abençoar grandemente a todos que nos acompanham.
A gente continua aqui na igreja com os irmãos. E você, muito obrigado por estar conosco. Tenha uma ótima semana, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida.